A paz do Senhor, tudo bem? Tem uma reflexão aqui para nossas vidas que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 24. A palavra de Deus diz assim: irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Você sabe que Deus, ele tem dons e talento para dar para a gente. Eu conheço pessoas não evangélicas que têm dons, porque o dom e o talento é dado por Deus sem arrependimento. Deus, ele dá, ele capacita e não lhe cobra nada por isso. É dado sem arrependimento. Quando Deus fala isso, que ele dá os dons e talentos sem arrependimento, não tem esse negócio de uma troca de favor. Eu te dou e tu faz isso. Deus não negocia com o ser humano por nada, irmão. A gente se negocia aqui na terra, que muitas das vezes a gente precisa do tipo de negociação para sobreviver. Mas Deus não negocia com ninguém. Deus, ele dá, Deus está dado. Cada um faz conforme a sua vontade e o seu querer. Desde que quando a gente for no dia do julgamento, no juízo final, a gente vai prestar conta com tudo que a gente faz, irmão. Tanto bom quanto ruim. E você sabe muitas das vezes que a gente, muitas das vezes Deus coloca a gente numa posição e às vezes a gente quer fazer outro tipo de serviço. Por exemplo, uma pessoa que Deus chama para pregar a palavra de Deus, aí quer ser levita, quer ser missionário, quer ser isso, quer ser aquilo. Deus chama alguém para ser cooperador, obreiro. E muitas das vezes a gente sai da posição que o Senhor nos chamou. A gente tem como base bíblica que às vezes a gente pagamos preço por devido não fazer o que Deus manda. Um chamado que Deus dá a gente, às vezes a gente não executa. Você lembra da história de Jonas, que Jonas foi engolido pela baleia? Por Deus mandou ele fazer uma determinada missão e ele foi querer fazer outro tipo de coisa. Então ele pagou o preço dele pelo fato da desobediência. É de grande importância a gente saber qual é a posição que Deus nos chamou para pregar o evangelho, para cantar, seja ela qualquer função na igreja, mas que a gente venha estar na posição do Senhor. Você viu Saul? Saul foi rejeitado rei por desobedecer ao Senhor, não ficou na posição do Senhor. O Senhor deu uma ordem a ele e ele não executou. Aí você vai agora para Davi. Davi foi homicida, adúltero, enganador e mentiroso. E Deus chamou ele de homem segundo o meu coração, mesmo fazendo barbaridade. Mas tinham que um coração aquebrantado, um coração humilde, um coração reconhecedor de que não é nada. E outra, estava na posição do qual ele foi chamado. E ele ficou sempre na posição que Deus chamou ele, independente dos erros, da fraqueza dele, ele sempre ficou na posição. Que essa palavra em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24, que você venha dar uma meditada melhor e que você fique na posição o qual Deus te chamou. Se Deus chamou para pregar, vá pregar. Se Deus chamou para louvar, vai louvar. Se Deus te chamou para fazer alguma atividade dentro da igreja, até ser um porteiro, vá ser o que Deus lhe chamou. Roberto, como é que eu sei que Deus me chamou? Ele te capacita na área que ele te chamou. Não existe chamado sem ser capacitado. Deus o capacita. Entendeu? Às vezes tem muita gente aí que diz que tem chamado, mas quando você olha, os dons, os talentos não tem. Então não foi chamado por Senhor. Porque quando Deus não erra alvo, irmão. Deus não erra alvo. Então se Deus chamou, Deus o capacita. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.